noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live semanal aqui no canal. Vamos falar novamente sobre inventário. E o tema da live de hoje é cobrança de aluguel entre herdeiros. Hoje vamos destrinchar esse assunto. Então, se você é novo por aqui, já senta, pega uma água para você entender o que pode estar acontecendo no seu processo de inventário. O meu nome é Josilene Rosa e eu sou advogada especialista em processos de inventário e partilha de bens em vidas. Então eu quero dar uma orientação clara e objetiva aqui para vocês. E eu espero que a gente consiga fazer uma troca bem legal hoje à noite. Bom, recados técnicos, vamos começar, né? Me falem se tá tudo funcionando aí, se tá me escutando direitinho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu melhor tirar o barulhinho aqui de fundo. E aí eu quero que vocês me contem como vocês estão, como tem passado. Estamos aí na metade da semana. Aqui em Juiz de Fora, o calor resolveu vir. Confesso que semanas passadas aqui tá um andaço, parece, de Covid novamente. Eu estive tossindo muito. Peguei uma nebulização para fazer, que foi o que melhorou um pouco para mim. Mas já estamos de volta com tudo, né? Porque sabe-se lá o que tivemos. Acho que aqui o pessoal tá sofrendo muito com essa mudança de tempo, mas temos que seguir, né? Graças a Deus estamos aí. Que eu quero conversar com vocês. A live vai ficar salva tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Vocês sabem que o meu objetivo é sempre levar essa comunicação de forma simplificada para vocês, né? Para que mais famílias tenham informação, para que mais famílias tenham essa orientação. Antigamente eu sei que muita coisa ficava ali restrita às pessoas que tinham mais dinheiro, mais posses, né? E acabava que a informação era uma coisa fechada. Poucas pessoas tinham condição de pagar um advogado para orientar corretamente como poderia ser feito as coisas, da forma que um juiz entenda, né? Como conseguir provas para esse tipo de processo, porque o processo de inventário ele é tido realmente como um processo bastante complicado, né? Mas atualmente nós estamos aí fazendo esse trabalho de conscientização, levando informação para todo mundo, porque assim, quanto mais pessoas sabem dos seus direitos, menos pessoas são enganadas e mais a família pode se planejar, né? Quando a gente trata de bens, é a gente pensar, principalmente no inventário. São os bens que uma pessoa juntou toda a vida, ou seja, toda uma vida de trabalho. Se você não tomar cuidado, né? Não tomar as devidas precauções, se orientar do que pode ser feito, como regularizar esse nosso país com tanta burocracia, às vezes você acaba perdendo aquele bem por dívidas, credores que podem bater ali, requerer a abertura do inventário e acabar onerando aquela família, né? Com dívidas e acaba perdendo parte da herança. Então, assim, existem diversas situações que podem acontecer dentro de um inventário. Por isso que muita gente tem essa questão do inventário demorar muito tempo, do inventário ser muito complicado, de ter alguém para ter que dar um jeitinho no inventário. Isso é muito complicado, porque hoje em dia você não precisa mais dar um jeitinho. As coisas estão claras na mesa, a gente já sabe as jogadas que podem ser usadas, né? Dependendo ali da situação dos bens, dependendo de acordo entre a família. Tá? Existem documentações para levantar, sim, mas o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: não se deixem ser enganados nesse tipo de processo. Não aceitem a opinião de pessoas que não olharam ali o seu processo, que realmente não detalharam a situação que vocês estão passando. Porque cada família tem uma configuração diferente. Então, cada família vai exigir uma documentação diferente do imóvel, né? Cada família tem ali uma quantidade de pessoas diferente, então na hora da partilha de bens, isso vai dar diferença. Uma família que tem vários irmãos, vários bens, empresa, por exemplo, no meio, é claro que será um inventário muito mais complicado de uma pessoa que só tem um bem. Então a gente tem que pensar dessa forma e procurar realmente um auxílio especializado de preferência, gente.
tá? Eu sempre bato aqui na tecla com vocês de um advogado especializado para que não faça burrada no processo de vocês. Eu, por exemplo, sou uma advogada de inventários. Se vocês me pedirem informações sobre um processo de criminal, por exemplo, eu não vou poder dar. Por quê? Porque eu não tenho capacitação para esse tipo de demanda. Não é minha especialidade. É claro que a gente faz a faculdade e a gente aprende, sim, as regras ali e tudo. Mas primeira coisa que eu quero falar com vocês é que as coisas mudam, né? O entendimento vai mudando ali, alguns detalhes na lei vão mudando. E o advogado que é especialista vai estar atento a essas mudanças. Já um advogado que não é da área, com certeza não vai estar atento. Não vai estar sabendo, às vezes, dessa mudança, né? Não vai estar acompanhando de perto as possibilidades, né? Em caso de uma mudança na lei e tudo. E muitas vezes também acontece de alguns juízes, cada um entender de uma forma. Parece estranho quando eu falo isso, mas sim, no nosso país, às vezes, o juiz de um lugar tem um entendimento diferente de um juiz de um outro estado, tá? Principalmente com as questões de inventário. Por quê? O inventário ele tem uma questão um pouco regional de cada estado. Alguns impostos que são recolhidos têm a ver com a Secretaria de Fazenda estadual. Então, assim, geralmente pode ser que o que é feito em São Paulo não é usual no Rio de Janeiro, não é usual em Minas Gerais, aqui no meu estado, né? Vocês sabem que eu sou mineiro, o escritório aqui é em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós estamos abertos aqui no centro da cidade para atender as pessoas aqui de forma presencial, mas também trabalhamos de forma online, né? Porque hoje em dia os processos são eletrônicos, ou seja, por mais que a pessoa esteja na minha frente, me dê o papel, eu tenho que escanear para colocar para o computador, para que o juiz e eu, os advogados, as partes no processo tenham acesso àquele processo. Não fica mais ali no fórum, aqueles vários processos grandes. É tudo eletrônico, tá? E hoje em dia a gente pode dizer, graças a Deus, o Brasil todo está processo eletrônico. Na verdade, muita coisa mudou, né? Principalmente com a pandemia. Muita coisa ficou eletrônica. E isso pra gente é muito bom, né? A advocacia é um ramo que demora a mudar um pouco as coisas. Então, quando a gente tem uma mudança positiva, assim, de conseguir resolver mais as coisas pelo computador com um pouco menos de burocracia, é uma mudança muito positiva, sim, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema que nós viemos aqui hoje, né? Qual é a situação que eu quero conversar com vocês hoje? Me dizem aí, gente, deixa eu dar uma cena pra vocês. Tudo bem? Boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem deixar aqui no final ou aqui eu vou respondendo, tá, gente? Então entrou, viu que eu tô falando sobre esse tema, tem dúvida? Manda sua dúvida aqui, manda sua dúvida lá no direct também, pra gente estar respondendo e conversando sobre esse assunto. Vocês sabem que lá no YouTube também eu sempre respondo as perguntas. Lá no YouTube eu faço até vídeos específicos sobre perguntas. Às vezes eu pego uma situação que tá lá nos comentários e destrincho ela quase como se fosse uma consultoria, né? Às vezes vocês precisam me dar mais informações, expliquem direito o caso de vocês pra gente poder realmente debater lá e buscar soluções, tá? Uma situação que acontece muitas vezes dentro de muitos inventários, mas são muitos inventários que estão nessa situação, é um dos herdeiros estar morando lá no imóvel que o falecido deixou. Muitas vezes um filho, né? Muito comum os filhos estarem aqui no Brasil morando ali na casa que é dos pais, né? Que pertence aos pais. E aí os pais falecem e aquele herdeiro continua morando ali. Continua sem pagar nada e nem, muitas vezes, nem dá entrada no inventário, tá? E aí aquele herdeiro fica ali empacando as coisas. Por que eu tô falando empacando as coisas, gente? Porque se a pessoa faleceu e tem bens para ser partilhado no nome daquela pessoa, realmente depois que morre, a única forma que tem de transferir os bens lá no cartório do nome do falecido para os seus herdeiros é o processo de inventário. Antes de falecer, gente, me procura porque também tem muita coisa que tem para fazer, tá? Tem planejamento da herança que você pode fazer antes, mas depois que morre, aí somente o inventário para transferir os bens. Tem outras coisas que você pode fazer, mas transferir de fato no papel, lá no cartório, só com o inventário, tá? Então, é o seguinte,
Às vezes o herdeiro tá lá na casa, é uma situação que acontece demais. Ele tá lá na casa, ele usa a casa, não quer pagar nenhum aluguel, ele tomou posse das coisas, muitas vezes com todos os bens, que eu também falo, que eu também queria, né? Ganhar uma casa assim com todos os bens, né? Quem não quer, mas ele tá ali empacando, os outros herdeiros chegam e conversam, né? Tenta conversar. Ô fulano, você vai ficar morando aí? Como é que a gente vai fazer com o inventário do papai? Olha, eu não vou fazer nada não. Eu vou deixar do jeito que tá. Se vocês quiserem, vocês que correm atrás. Eu já ouvi isso muitas vezes. Por quê? Para o herdeiro que está morando no imóvel, é muito lucrativo ele ficar ali, ó, de braço cruzado, sem fazer nada. E muitas vezes segurando os documentos. Porque se ele estava na casa, muitas vezes ele é que tem os documentos do imóvel. E aí? Como resolver? E aí os outros herdeiros ficam ali chupando o dedo, sem saber como fazer, achando, fulano não entrou com o inventário, ele que tinha que entrar. Que ele que tá morando no imóvel, mas não é assim, gente. Isso não existe, tá? Começa um monte de picuinha, um falando mal do outro. Sabe uma situação que eu já peguei também? O herdeiro que morava na casa sozinho, exclusivamente, ainda ficava de picuinha, achando ruim os outros herdeiros cobrarem ele. Porque na cabeça desse herdeiro, ele falou o seguinte: os outros herdeiros têm casa, eles não têm que me tirar daqui. Só que não é assim que a lei funciona, gente. Não é assim que a lei funciona. E sim, esse herdeiro se achava no direito de ficar com a casa, já que os outros têm a casa deles. Esse é um arranjo que era muito comum antigamente, né? Mas cada vez mais as pessoas têm se conscientizado do direito que elas têm. E sim, não tem filho que tem mais direito do que o outro. Se é filho, todos têm direito. Inclusive os filhos fora do casamento, que antigamente tinha uma distinção. O filho da amante, por exemplo, o filho adotivo, todos os filhos são iguais. Então, se é filho da Maria com João, tem sim os mesmos direitos. Se é filho da Maria com qualquer pessoa, tem os mesmos direitos após o falecimento da Maria. Ele é filho, ponto, entendeu? Mas algumas pessoas acham que tem mais direito que a outra. Então eu já vou falando o seguinte: se o seu irmão estiver ali fazendo ameaças para você, você é só bastardo, você é só filho de criação, você é filho adotivo, e jogando na sua cara, falando que você não tem direito, não é assim. Saiba dos seus direitos. Se você é filho, você tem direito igual ao outro. Aí a gente vai abrir um parênteses muito grande. O filho que eu falei aqui, aquele de criação. Pode ser que o filho de criação precise entrar com a ação judicial para reconhecer essa filiação antes de entrar no inventário. E, na verdade, essa ação acontece as duas ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, não deixe para lá os seus direitos. Requeira os seus direitos, tá? Mas, vamos lá. No caso, você tem que procurar um advogado que seja especialista e que entenda aquela realidade sua, que analise os documentos que você tem, porque são processos judiciais, gente. Então, a gente tem que provar o que a gente fala, tá? E aí, o que acontece? Por que eu tô explicando que os filhos são iguais aqui para vocês? Porque quando a gente falece, a gente tem uma figura que a gente chama de condomínio dentro do direito. E esse condomínio, ele diz o quê? Que todos são donos daquela coisa. Exatamente igual a um condomínio normal. Todos não são donos. Vamos pôr um prédio ali com vários andares, cada um tem seu apartamento, mas eles resolvem ter um condomínio. É condomínio também. Ou seja, o que quer dizer isso? Que todos são donos da mesma forma. E da mesma forma nos bens e nos deveres. E aí, da mesma forma que todos são donos, como ali da área, por exemplo, da área útil daquele imóvel, todos são devedores também. Então, sim, se tiver dívidas sobre o imóvel, todos os herdeiros são devedores, tá? Porque você não pode pegar só o lucro, você tem que pegar o ônus também nisso aí, tá? Mas, basicamente é isso. Então, quando um herdeiro está usando exclusivamente o bem,
ele está infringindo a lei. Só que, o que o STJ, que é um dos tribunais principais aqui do nosso país, já decidiu? Que é possível que o herdeiro, os outros herdeiros façam um procedimento para notificar aquele herdeiro ali, para resolver esse problema. Por quê? Porque não é correto que o herdeiro esteja usando exclusivamente. Se ele estiver usando exclusivamente, ele está infringindo a lei. Ele está infringindo. Ele está se sobrepondo o direito dele sobre os outros. Ou seja, ele está levando vantagem, gente. E se ele está levando vantagem, existem consequências que a gente vai analisar, que é o que eu quero conversar com vocês. Então, como que eu cobro o herdeiro que mora no aluguel no imóvel de herança? É o que a gente vai conversar a partir de agora, tá? Esse herdeiro, ele tem obrigatoriamente que ser notificado. E aí, se você tem um processo de inventário em andamento, já corre, liga pro seu advogado e fala com ele. Você tem que notificar o meu irmão porque eu quero a minha parte lá e ele está abusando do direito. Ele está usando bem com exclusividade. Ele está abusando do direito que ele tem. Ele tem um pedacinho, ele está usando tudo sozinho. Não é assim que as coisas funcionam. Mas você tem que requerer isso junto ao juízo do processo, e aí eu vou explicar isso pra vocês. Na verdade, essa parte a gente pode pular, porque se você tem um advogado, você teoricamente estaria orientado para isso. Mas tudo começa nessa notificação. Nessa notificação, por quê? Porque você vai notificar, a palavra é essa mesmo, tá? Que é basicamente mandar uma cartinha. Se ela for bem elaborada, bem feita, não é qualquer papel de pão que vocês vão colocar ali não, tá? Vai colocar as informações que são necessárias, elas viram prova dentro do processo judicial. E aí sim a gente começa a ter o direito de cobrar o outro herdeiro aluguel. Isso mesmo. Se ele está usando com exclusividade, ele tem que pagar aluguel. Porque se ele não tivesse lá, a família poderia alugar e fazer uma renda ali. Até o inventário acabar, por exemplo, né? Enquanto o bem não é vendido. Muitos dos inventários terminam assim, né? Ou acontece a divisão daqueles bens, ou acontece a venda do bem, e aí se divide o dinheiro, né? Porque dinheiro é uma coisa que dá para você quantificar e dividir. Ou então, aquele herdeiro é obrigado a pagar o aluguel, porque ele está usando o bem com exclusividade, ele está levando vantagem sobre os outros, tá? Então, dessa forma, a gente faz a notificação. E aí, doutora, mas qualquer pessoa pode fazer essa notificação? Procurem uma pessoa para orientar vocês nessa notificação, porque senão não vai servir de nada, tá? A notificação não é um papel que vocês fazem de qualquer jeito, tem que ser da forma que está na lei. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta no Giancarlo. Meu processo de inventário acho que está chegando ao fim. Depois de 9 anos, o juiz solicitou o plano de partilha atualizado para depois homologação. Que bom ou não, né? Porque 9 anos não é um bom prazo. Não sei aí quantos bens que tinha, mas que bom que o seu processo está acabando. Deixa eu te explicar um pouquinho então só. Giancarlo, né? Seu processo vai ter um plano de partilha, né? Esse plano de partilha, se o seu advogado fizer ele bem feito, tem chances do juiz aceitar o que vocês propuseram, né? Ou se infringir a lei, alguma coisa parecida, o juiz pode fazer o plano dele de partilha, corrigindo algumas coisas do seu. E aí é muito interessante o seguinte, logo depois disso a gente tem o formal de partilha, encerrando o processo, tá? Mas tomara que você esteja realmente bem orientado aí pelo seu advogado e que ele faça um plano de partilha que seja aceito de cara pelo juiz. Eu sei que muita gente que está na situação do Giancarlo me pergunta o seguinte: doutora, dessa fase aqui, quanto tempo demora para acabar? E aí a gente não tem um prazo estabelecido. O processo de inventário são fases, tá? Mas o que acontece? Se você vai passando para outras fases, depende de cada juiz. Por exemplo, aqui na minha cidade existe uma vara só para cuidar desses processos. Então tem uma juíza que ela entende muito sobre esse assunto
E ali todos os funcionários dela já entendem muito desse assunto, porque eles só fazem isso, né? Então eles acabam aprendendo muito bem aquilo ali e eles tratam só daquilo. Então a tendência é o processo andar um pouco mais rápido, mas dependendo da cidade, existem cidades menores onde o juiz não tem pessoal, por exemplo, né? Varas de comarcas menores ou de comarcas maiores, por exemplo. Se eu não me engano, São Paulo são 18 varas, para vocês terem uma ideia de como é grande. Então, assim, o que acontece? Aí é que tem essa diferença de tempo. Ah, por que um processo andou rápido, outro devagar, tá? Não considero, assim, algumas coisas a juíza aqui agarra, algumas outras coisas são bem rápidas, tá? Como ela tem uma equipe boa, porque a equipe vai se formando, né, ali os funcionários, vai agilizando o processo. Tinham 3 bens, um carro, um terreno, uma carta de crédito e 140 mil reais. Mas o carro e o terreno já foram partilhados, a documentação anexada. Que bom mesmo. Aí ficou então o carro e o terreno para dividir mesmo. Não, o carro já foi também, o terreno já foi. Então ficou só a carta de crédito. Se for só dinheiro, é bem mais tranquilo, porque dinheiro eu acabei de falar, dinheiro a gente consegue dividir, né? Quando a gente não consegue dividir uma casa, não tem como você dividir uma casa no meio, você tem que vender ou alugar. E aí a gente volta aqui para o tema, tá? Então, olha só, como eu venho falando com vocês, quando o herdeiro está realmente usando bem com exclusividade, cobrem o aluguel. Principalmente, eu como advogada uso isso até como uma forma de agilizar o processo de inventário. Porque o que acontece? Muitas vezes esse herdeiro, ele tá com toda a documentação escondida, tá? A gente não pode ser ingênuo e bonzinho porque acontece isso. Ele tá com essa documentação toda escondida com ele, e aí ele não apresenta porque ele fala assim, ninguém tá me cobrando, tá? E aí quando você entra cobrando o aluguel, o que ele fala? Deixa eu agilizar isso aqui para não ficar pagando muito tempo aluguel. Tá? Isso acontece muitas vezes, tá? E acontece também dele não entregar documentos e tudo isso, tá? A pessoa que tá se beneficiando, gente, ela tende a agarrar o processo de inventário. Mas uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui com vocês é que nenhum processo de inventário depende dos outros herdeiros. Uma das perguntas que eu mais recebo lá no YouTube é isso. Se a documentação tá com o irmão, meu irmão não quer entrar, meu irmão não quer fazer, eu convenci 3 irmãos, mas os outros 3 não querem. Como que faz essa situação? Gente, parem de tentar convencer burro empacado. Desculpem, aqui vocês sabem que eu sou de Minas, então é isso aí. O burro, quando tá empacado, minha filha, ele não vai, tá? O que vocês têm que fazer? Tomar as providências para vocês. Vocês são herdeiros, vocês são uma parte fundamental desse processo. Então, vocês podem sim requerer esse direito sozinhos, tá? Buscar orientação com um advogado especialista vai saber te orientar, mesmo você sendo a única pessoa que vai estar ali impulsionando o processo, juntando todos os documentos e tomando todas as providências, tá? Mas tem que fazer uma notificação extrajudicial, porque essa cobrança, essa notificação será a prova que você vai ter. Ela é extremamente necessária. Por isso que eu falei com vocês que é importantíssimo que ela seja muito bem feita, tá bom? A cobrança dos aluguéis vai ser com base no valor de mercado daquele imóvel. Então, vamos supor que várias casas naquela região, o aluguel é R$1.000, e aí a gente tem que fazer uma proporção, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de quanto que você vai cobrar de aluguel. Ai, doutora, mas quanto que eu vou cobrar então de aluguel? Vamos supor que o imóvel ali vale R$1.000 o aluguel. E você é o irmão que vai notificar e vai cobrar. Esse irmão que tá morando lá, ele vai pagar proporcional, então você vai cobrar no lugar de 4. Ah, doutora, mas 4 irmãos não querem entrar, só eu, então você vai poder cobrar a sua cota à parte. Ah, eu convenci 2 irmãos a entrarem e cobrar, e 2 irmãos não querem de forma alguma cobrar o outro, e esse aqui tá usando o imóvel lá. Você vai entrar com 2 cotas partes, porque você vai entrar com o processo, com a cobrança toda em cima de que você e o fulaninho querem. Se esses aqui não querem, o problema é deles. Esse aqui, ele vai pagar proporcional, né? Porque ele não vai pagar para ele mesmo.
Então você vai entrar com essas duas pessoas que concordaram em entrar com vocês. Quanto mais pessoas vocês convencem, melhor, né? Mas no final das contas vai ser analisado um por um. Por isso que eu estou falando com vocês. Vocês têm o direito sim de entrar. Ah, mas é R$200. É seu. É seu. Eu parto desse princípio, tá? É R$200, mas é seu. Não é do irmão e ele está se beneficiando. E vai continuar enrolando muito tempo se ninguém tomar nenhuma providência, tá? O ideal, nesse caso aí, gente, é até o inventariante entrar com essa ação no nome do espólio. Então, assim, esse seria o mundo ideal, tá? Porém, a gente sabe que às vezes o inventariante se colia, né? Se junta, né? Com algum outro dos irmãos ou do irmão ali que tá morando no imóvel e ele não quer entrar com o processo. E aí é necessário que você entre mesmo, tá? Então, já resolvemos, ó. Entendemos o que a lei prevê. Já entendemos como cobrar o aluguel, como cobrar esse aluguel, quanto cobrar de aluguel, né? E agora a gente vai conversar aqui. E se o herdeiro se recusar a sair do imóvel ou pagar o aluguel? Pior das hipóteses aqui. Como que a gente resolve essa situação? Existem duas ações judiciais que você pode entrar. Uma que é o arbitramento de aluguéis, que chama. Que é nada mais que uma cobrança de aluguéis. Arbitramento e cobrança de aluguéis é necessário justamente porque você tem que avaliar qual o valor. E aí eu já dei a dica para vocês, vai ser sempre a cota à parte de vocês e de quem mais entrar com a ação judicial. E vocês fazem essa cobrança, tá? Vamos imaginar que aquele imóvel vai para venda. Aí pode ser possível também a extinção do condomínio, tá? O que é essa ação? O que acontece dentro dessa ação de extinção do condomínio? O imóvel, se vocês vão oferecer ali entre vocês para alguém comprar, e se não for comprado, vai ser levado a leilão e dividir o dinheiro, tá? Ou seja, ou vocês entram em um acordo dentro desse processo, que geralmente é um pouco litigioso, ou o juiz vai levar esse imóvel a leilão, vai vender esse imóvel e o dinheiro que vai ser dividido, tá? Que mais que eu quero falar com vocês? E o processo de inventário, doutora, como que fica? Ó, vocês já perceberam que é impossível tocar um processo de inventário sozinho. É obrigatório um advogado e digo pra vocês, não é qualquer advogado. Não são todos os advogados que sabem desses detalhes. Você sabe qual, pra mim, qual é o pior problema de você contratar um advogado que não é especialista? Ele não sabe agilizar o processo. O que acontece? Dentro do processo de inventário, o juiz vai te dando ali algumas coisas que você tem que fazer. Ele vai te intimar, que chama, né? Intimar o advogado. Vai falar assim, doutor fulano, você tem que apresentar isso dentro do processo. E aí, o que o advogado que não é especialista faz? Ele não sabe que já tem alguns documentos para apresentar. Aí ele apresenta alguma coisa e deixa de apresentar outra, tá? Às vezes, começa a recolher o imposto antes da hora, tá? Isso acontece. Por que é diferente um advogado especialista? Porque o advogado especialista já vai saber. Quando você pedir um documento, ele vai apresentar o que precisa, já vai pedir prazo, já sabe quais consegue, quais não consegue, o tempo que demora, tá? Tem todos esses detalhes aí. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com uma questão. Como é que esse processo de inventário fica? Porque, olha, como eu falei com vocês, vai ser ajuizada uma outra ação judicial para cobrar esse herdeiro. A gente vai passar pela fase de notificação, depois a gente vai passar pela fase de cobrança, averiguar quanto que vale isso e fazer de fato essa cobrança. Mas, por que é muito importante e como que fica esse processo de inventário? Se o processo de inventário está aberto, já é um bom começo, tá? Porque a gente pega situações famílias nessa situação que eu tô falando aqui, um herdeiro tá usando o imóvel e não tem processo de inventário aberto e é muito pior essa situação. Por quê? Porque isso pode gerar o direito de uso capião entre herdeiros. Sim, aquele herdeiro que está morando lá no imóvel, pagando todas as contas dele e usando ele como ele quer,
sim, daqui a alguns anos ele pode pedir o uso capião. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação. Essa notificação que eu falei com vocês não pode ser feita de qualquer forma, muito por causa disso. Se daqui a 10 anos você resolve abrir o seu processo de inventário, o seu irmão pode falar, não, mas aquilo ali vocês já deixaram pra lá. Aí o que você vai ter? Ó, não, eu tenho a notificação que eu fiz pra você na época, para provar que eu não estava concordando de você morar aqui sozinho. Você está levando um benefício em cima da gente, tá? Então esse tipo de notificação é muito importante por isso, tá? Eu sei que muita gente acha complicado o processo de inventário. Realmente ele tem muitas regras, ele tem muitos detalhes e ele depende muito de cada família, como eu falei com vocês. O que faz as coisas ficarem mais confusas, que parece que às vezes a situação de um é a situação do outro. Mas quando você vai lá no processo, o regime de casamento é diferente. Ou seja, é tudo diferente, porque é uma das primeiras coisas que você vai analisar um regime de casamento, por exemplo, tá? Então tem alguns detalhes que para as pessoas, né, leigas, às vezes não tem nada a ver, mas dentro do inventário vira um problemão, tá? Vamos ficar atentos, vamos procurar pessoas capacitadas para tomar as devidas providências dentro do processo de vocês. Eu sei que às vezes a gente quer ir ali, tentar resolver rápido, mas você tem que pensar o seguinte, você tá pondo todo o seu legado, todos os bens que uma pessoa de uma vida inteira custou para conseguir. Não coloquem na mão de qualquer pessoa para administrar. Não escolham qualquer pessoa que não vai, às vezes, nem chegar até o fim do processo com vocês, tá bom? O escritório fica aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. É um prazer receber e falar com vocês. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto, a gente falou hoje aqui muita coisa, muita informação, né? A gente falou, né, como que eu vou cobrar o outro herdeiro, quanto que eu vou cobrar, se ele se recusar a pagar, o que é cabível. Então eu sei que às vezes pode ter dúvida, volta no vídeo, confere de novo, ouve com calma. Se essa é a sua situação, busque urgentemente uma assessoria jurídica. Por quê? Para que você não caia no uso capião, não dê de bandeja aquele imóvel para o seu irmão, que já está sendo espertinho, né? Se beneficiando e usando o bem sozinho. Mas lembre-se, você pode mudar essa situação. Qualquer herdeiro pode sim entrar com o processo de uso capião. Não tem que ter acordo entre todo mundo, não tem que ter toda a documentação no começo do processo. Então se informem, tá? Porque esse negócio de depois de anos virar e falar assim, ah, mas o meu irmão tal não quis, aí já era, tá? O direito é de cada um, por isso que eu falei, você vai cobrar a parte de cada um. Ah, só 2 querem entrar? Entra e resolve só com 2. E depois as coisas vão se endireitando no decorrer do processo. Mas não deixem passar, porque realmente é uma ação que gera essa questão do uso capião. E aí vocês perdem o imóvel, tá bom? É um prazer falar com vocês. Vocês sabem que todas as quartas-feiras nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Cada semana é um tema diferente que eu vejo aqui que vocês estão me perguntando, ou que me perguntaram lá no direct. Essa semana me perguntaram sobre isso, então eu falei, vamos destrinchar esse assunto, que é um assunto que eu não tinha trazido aqui para vocês por live. Fiquem atentos a tudo que a gente coloca aqui, que realmente é para ajudar vocês a não serem enganados, e infelizmente pelos seus próprios irmãos, né? É o que acontece, tá? E até a semana que vem a gente volta com mais temas. Se você tiver dúvidas, pode deixar lá no direct ou nas caixinhas de perguntas que eu abro durante a semana. É um prazer estar falando com vocês. E a gente tem também os vídeos semanais lá no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. O vídeo vai ficar salvo, tá? Tchauzinho.